Artigo 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como os filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Parágrafo 2º. Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só os filhos aproveitarão. Artigo 1562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. Artigo 1563. A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá a data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos a título oneroso por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. Artigo 1564. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges, este incorrerá: inciso 1, na perda de todas as vantagens havidas do cônjuge inocente. Inciso 2, na obrigação de cumprir as promessas que lhe fez no contrato antinupcial. Capítulo 9, da eficácia do casamento. Artigo 1565. Pelo casamento, o homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Para primeiro, qualquer dos nubentes querendo poderá acrescer ao seu sobrenome do outro. Parágrafo 2º. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges: inciso 1, fidelidade recíproca. Inciso 2, vida em comum no domicílio conjugal. Inciso 3, mútua assistência. Inciso 4, sustento, guarda e educação dos filhos. Inciso 5, respeito e consideração mútuos. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Artigo 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer com proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Artigo 1569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mais um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender os encargos públicos, ao exercício de sua profissão ou a interesses particulares relevantes. Artigo 1570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado episodicamente de consciência em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. Capítulo 10. Da dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. Artigo 1571. A sociedade conjugal termina, inciso 1, pela morte de um dos cônjuges. Inciso 2, pela nulidade ou anulação do casamento. Inciso 3, pela separação judicial. Inciso 4, pelo divórcio. Parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Artigo 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Parágrafo 1º. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição.